Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, povo brasileiro, a todos e todas que nos assistem. Há mais ou menos 2 meses, nós votamos nesse plenário o afastamento da presidente eleita. Lembro que naquela oportunidade, em boa parte dos meios de comunicação, os autores do processo de impeachment e aqueles que o defendiam aqui no Senado e na Câmara Federal, no Congresso Nacional, argumentavam que após o afastamento da presidente, tudo iria mudar. Seria combatido a taxa de juros e os juros automaticamente cairiam, a economia entraria nos eixos, o país retomaria a total confiança. Pois bem, 2 meses e meio após o afastamento da presidente, esta tal confiança não tem representado que a qualidade de vida do povo brasileiro tenha melhorado. A pergunta básica a ser feita da tribuna desta casa é o seguinte: o que mudou no Brasil nesses 3 meses? Eu vou citar um exemplo elementar. O bem mais comum na mesa do brasileiro, o feijão, teve um aumento de R$10 o quilo. Nunca poderíamos imaginar, então, que algo tão essencial e tão característico do brasileiro se tornasse uma iguaria. O Banco Central tem se reunido para decidir sempre manter tudo como está e, às vezes, inclusive, indicar viés de alta da taxa de juros. Foram 2 reuniões do Comitê de Política Monetária e nada de mudanças. Juros continuam nas alturas para que o povo pague os lucros astronômicos do mercado financeiro. Mercado financeiro, me parece que era para este que, de fato, se dirigia o processo de afastamento, ou se dirige o processo de afastamento da presidente da República. Porque o que nós temos visto é o anúncio de medidas em função deste mercado financeiro. Medidas como a proposta de emenda constitucional 241, apresentada pelo senhor Henrique Meirelles e pelo presidente interino. Esta proposta, que ainda nesta tarde foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, propõe um congelamento das despesas primárias por 20 anos. Desta forma, com esse congelamento, os juros ficariam liberados, mas os investimentos, que alguns chamam de gastos, com educação, saúde, previdência, assistência social, segurança pública, ciência e tecnologia, enfim, com tudo o que é necessário ao brasileiro, seria congelado. Ou seja, somente libera-se os juros em função de atender o mercado financeiro. Mesmo de acordo com essa proposta de emenda constitucional, se aprovada, mesmo que o produto interno bruto aumente e a receita cresça, o Brasil ficaria impedido de investir na melhoria dos seus serviços públicos. E olha que estes que argumentam em favor dessa proposta de emenda constitucional são os mesmos que condenaram a taxação na Constituição de 1988 em 12% da taxa básica de juros da economia brasileira. Ou seja, condenam a indexação da taxa de juros, mas não condenam a continuação, não condenam o congelamento dos investimentos sociais, conforme se prevê essa proposta de emenda constitucional. Portanto, a que se serve esta medida? Somente ao mercado financeiro, assim como o procedimento, o curso do processo de impeachment que temos assistido. Se falou em combater corrupção, e o que nós temos visto nos últimos anos é a citação e envolvimento de membros do governo interino com a chamada Operação Lava Jato e a última das citações do próprio presidente interino na colaboração premiada do seu Marcelo Odebrecht, tendo ele recebido 12 milhões de reais de
recursos provenientes do esquema da Petrobras. Veja, o que é que diz o Marcelo Odebrecht no seu depoimento, é que foi achacado pelo presidente interino e pelo atual chefe da Casa Civil do governo. O presidente interino, uma de suas primeiras medidas, qual foi? Extinguir um órgão essencial no combate à corrupção, que é a Controladoria Geral da União, e substituir por um nome, inclusive, criativo: tráfico. Isso resultou, inclusive, no envolvimento do então primeiro-ministro desta corregedoria com denúncias contra ele. Veja, senhor presidente, o que passamos a conviver com novos, velhos fantasmas. É anunciado uma reforma trabalhista para cortar direitos dos trabalhadores, é ameaçado o Sistema Único de Saúde, inclusive o ministro da Saúde diz que o Sistema Único de Saúde, conforme está previsto na Constituição, não cabe para o país. Há uma ameaça de uma reforma previdenciária, retirando direitos sociais básicos e direitos adquiridos dos trabalhadores brasileiros, a ameaça de cortes em programas sociais, enfim, o fatídico ajuste fiscal, operado anteriormente pelo ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, que não teve força para executá-lo, agora é implementado. É um ajuste contra os direitos conquistados pelos trabalhadores, é um ajuste contra a legislação trabalhista conquistada nos anos 1940, é um ajuste contra a Constituição de 1988. Se falou que o governo interino era para combater o déficit. O que é que nós temos visto? A meta de superávit, o déficit anunciado, aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, salta de 96 bilhões de reais para 170,5 bilhões de reais. 73,8 bilhões é o aumento do déficit primário proposto pelo governo interino em relação ao que foi apresentado pelo governo Dilma. Então, eu lhes pergunto, a que serve este processo de impeachment? É um processo que serve anunciado ao povo como mudança de rumos e, na prática, como um ato contínuo de retirada de direitos sociais e de direitos dos trabalhadores. A que serve um processo que diz que é crime, um ato que até mesmo a perícia técnica do Senado Federal e o próprio Ministério Público Federal não apontam que não é. Eu não canso de destacar, já tentaram me convencer do contrário e não conseguiram, senhor presidente. Eu não canso de destacar aqui da tribuna os chamados decretos suplementares assinados pela presidente Dilma, comparados com os decretos suplementares de suplementação orçamentária assinados pelo presidente interino. Veja, o presidente interino, entre junho de 2014 e março de 2015, assinou 10,807 bilhões de reais em decreto de suplementação orçamentária. A presidente Dilma assinou no mesmo período 2,3 bilhões. Ora, se a presidente Dilma tem que ser afastada, o presidente interino tem que ser 4 vezes afastado, porque 4 vezes mais ele assinou suplementações de decretos decretos de suplementações orçamentárias, ou sendo, se é crime o que foi cometido pela senhora presidente da República, é 4 vezes mais o que foi cometido, o que foi alegado e alentado como crime por parte do presidente interino. Senhor presidente, a conta a ser feita do crime, se for por esse plenário, é esta. Não pode este plenário julgar com pesos e medidas contrárias. Ora, se não há o chamado alegado crime, já apontado pela perícia, já apontado pelo Ministério Público, se o chamado decreto de suplementação foi feito 4 vezes mais pelo dito presidente interino, então o que estamos a discutir aqui? Na verdade, estamos a discutir um procedimento única e exclusivamente político. Um procedimento político, e eu quero dizer aqui, senhor presidente, para concluir,
não estou aqui advogando o retorno da presidente Dilma. Eu estou advogando uma proposta que, inclusive, ela assumiu publicamente a possibilidade que assumiu o compromisso de publicamente divulgá-la. A proposta de se fazer novas eleições para presidente da República. A proposta de aceitar a aprovação das propostas de plebiscito que tramitam aqui no Congresso Nacional. Ora, senhor presidente, a responsabilidade aqui pelos delitos cometidos, a responsabilidade alegada não foi para o governo somente da presidente Dilma, foi para o governo Dilma e Temer. E por isso estou mais convencido do que nunca que a solução para a grave crise política que enfrentamos é a realização de novas eleições.